Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que muda completamente as regras do jogo quando o assunto é entender se uma política pública está dando certo ou não. E o segredo, olha só, é colocar as pessoas que vivem aquela realidade no centro da conversa. Bom, vamos lá. Essa pergunta aqui parece simples, mas é a questão de US$ 1 milhão, né? Governos, cidadãos, todo mundo quer saber a resposta. Só que muitas vezes o que a gente ouve parece incompleto. Mas por quê? O material que a gente está analisando hoje aponta para um problema bem real. Essa desconfiança que parece crescer a cada dia na capacidade do Estado de entregar o que promete. E claro, esse sentimento não vem do nada. Ele nasce daquela impressão de que as ações do governo não estão, de fato, melhorando a vida das pessoas. Isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise. Por que os jeitos tradicionais de avaliar políticas públicas quase sempre deixam alguma coisa de fora? Pensa bem, os métodos antigos adoram números, metas, estatísticas, e não é que sejam mal intencionados, mas eles acabam se distanciando da realidade, da experiência de quem deveria ser foco de tudo aquilo. No fim das contas, os números contam só um pedaço da história. Para a gente entender de verdade essa virada de chave, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. A avaliação de políticas foi evoluindo, sabe, em etapas. Cada uma fazia sentido na sua época, mas sempre faltava alguma coisa. Vamos ver como foi essa jornada. O mais legal aqui é que a gente pode simplificar essa evolução toda. Imagina uma política para construir um parque novo. A primeira geração de avaliação só ia contar quantas pessoas foram lá. A segunda ia descrever se o parque atingiu a meta de incentivar exercícios. Já a terceira ia chamar um especialista para dar o veredito. O parque é bom ou ruim. Cada fase foi um avanço, mas ainda não era o suficiente. E aqui está o pulo do gato. Todas essas três primeiras gerações, por mais diferentes que parecessem, tinham a mesma limitação. Elas funcionavam de cima para baixo. Faltava a voz de quem realmente usa o parque, sabe? Dos moradores, das crianças, dos idosos. Faltava a perspectiva de todo mundo que faz parte da história. E essa falha abre a porta para uma mudança de pensamento muito mais profunda. É a ideia de que não existe uma única verdade objetiva lá fora. Existem, na verdade, várias realidades que são construídas pelas nossas experiências. E aqui está a grande virada. O jeito antigo de avaliar partia da visão positivista. Existe uma verdade e o trabalho do avaliador é encontrá-la. Ponto. A nova abordagem, a construtivista, diz: peraí, a realidade é bem mais complexa. A experiência de cada pessoa com aquele parque é a sua verdade, e todas essas verdades importam. Essa citação resume tudo perfeitamente. A gente não é só um observador passivo do mundo. Nossas crenças, nossa história de vida, tudo isso funciona como um par de óculos, as nossas lentes cognitivas, que moldam o que a gente enxerga como realidade. O que uma política significa depende muito de quem está olhando para ela. Então, com essa nova forma de enxergar o mundo, a gente finalmente chega na solução para aqueles problemas todos que a gente viu, a avaliação de quarta geração. A definição já diz tudo. Responsiva, porque a avaliação vai se moldando conforme a conversa avança. E construtivista, porque ela valoriza as diferentes realidades dos participantes. O objetivo não é mais dar uma nota, mas sim criar um diálogo. Esse quadro mostra como isso funciona na prática. A metodologia é flexível. A ideia de stakeholder, de parte interessada, agora inclui todo mundo. Gestores, claro, mas também os cidadãos, a comunidade. O avaliador deixa de ser um juiz e vira um facilitador. E a experiência das pessoas passa a ser um dado tão importante quanto qualquer estatística. Ok, a ideia é ótima, mas como essa conversa toda acontece no dia a dia? Vamos ver a parte mais prática disso tudo. O nome do mecanismo principal pode até assustar um pouco, círculo hermenêutico dialético, mas a ideia por trás é bem mais simples. Não é um círculo que volta para o mesmo lugar, é mais como uma espiral. A cada rodada da conversa, o entendimento de todo mundo se expande, fica mais profundo, mais completo. E o processo tem um passo a passo bem claro. Primeiro, todo mundo é ouvido. Segundo, as diferentes visões são colocadas frente a frente para conversar. Terceiro, o avaliador corre atrás de mais informações para tirar as dúvidas que apareceram. E por último, o grupo negocia até chegar a um consenso, um entendimento comum sobre o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. E qual o resultado disso tudo? Não é só um relatório bonitinho. É um jeito de governar muito mais democrático. E é por isso que essa ideia toda é tão importante. Isso importa porque muda a lógica toda. Dá voz para quem antes não era escutado, entrega informações muito mais ricas para quem toma as decisões e o mais fundamental,
transforma a avaliação, que antes era um ponto final, um julgamento, em um processo de aprendizado que pode, de fato, ajudar a reconstruir a confiança. Essa citação diz tudo sobre o valor disso para a gestão pública. A ideia não é diminuir o papel do gestor, muito pelo contrário, é enriquecer a visão dele com novos olhares a partir do campo, a partir da realidade vivida pelas pessoas. Então, para resumir, a mudança é gigante. A gente sai de um modelo em que um especialista dá o veredito final para um modelo onde todo mundo embarca junto numa jornada para descobrir o que realmente funciona. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. Uma pergunta que resume toda a promessa da avaliação de quarta geração e nos deixa pensando no poder que existe em algo tão simples, mas tão revolucionário. Apenas ouvir.